Lendo mais uma vez o texto da Palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 4, onde está escrito o seguinte: preste atenção nesta mensagem da parte de Deus para a nossa edificação espiritual. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Promessa fiel e verdadeira, digna de toda aceitação da parte do nosso Deus. Gostaria que, se possível, você ficasse com esta página da Bíblia aberta para nós refletirmos nos ensinamentos que nós encontramos nesta passagem bíblica muito esclarecedora. E a pergunta primeira é: para quem que o apóstolo Paulo estava escrevendo esta porção da palavra de Deus? A resposta é para a igreja de Cristo que estava ali na cidade de Colossos. Era uma igreja forte, uma igreja que estava enfrentando algumas dificuldades. Não foi esta igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Os comentaristas bíblicos afirmam que esta igreja na cidade de Colossos foi fundada por Epáfras, que era um amigo, companheiro de ministério do apóstolo Paulo, enviado por Paulo para fazer um trabalho de evangelização e ganhar vidas para o reino de Deus nesta cidade. Então Paulo não conhecia de vista os seus leitores. Eles, os irmãos de Colossos, também não conhecia pessoalmente o apóstolo Paulo. E como Paulo não tinha um conhecimento profundo da vida, do modo com que os irmãos viviam, ele começa como que tendo dúvida da vida espiritual dos seus leitores, quando ele diz: olha, portanto, se é uma condicional, não é uma afirmativa. É como se ele não tivesse certeza do bem-estar espiritual que desfrutavam os discípulos de Cristo Jesus naquela cidade. Se já ressuscitaste com Cristo. Se é como eu disser assim para alguém:
Se você fizer isso, você ganha aquilo. Depende da outra pessoa. Então Paulo como que pergunta: será que vocês, seguidores de Cristo Jesus, nesta igreja, já ressuscitaram com Cristo? Não tem uma interrogação, mas o texto nos leva a fazer essa pergunta. E nos dias de hoje é muito salutar, é cabível se fazer essa pergunta, porque existem muitas pessoas dizendo que são evangélicas, dizendo que são cristãs, mas efetivamente na prática, será que são? Se todos fossem fiéis às Sagradas Escrituras, não haviam tantos escândalos no meio do povo de Deus. Se todos fossem firmes nos mandamentos do Senhor Jesus, tantas pessoas não deixariam a igreja do Deus vivo, não se desviariam da presença de Deus. Dessa interrogação tem resposta. Efetivamente, grande parte das pessoas de Deus que fazem parte do rebanho de Deus não assume realmente, na verdade, um compromisso fiel com as coisas de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, Paulo não está falando para defuntos, para as pessoas que já morreram, não. Ele está se referindo à ressurreição espiritual. Esse ressuscitar com Cristo fala a respeito do novo nascimento, fala a respeito da regeneração espiritual, fala na transformação de vida. Quando alguém aceita a Cristo como Senhor e Salvador e passa a ser uma nova criatura, é a ressurreição espiritual, é nascer de cima, é nascer pelo trabalhar das Escrituras e do Espírito Santo de Deus. Então o apóstolo como que pergunta: será que vocês já nasceram de novo? Já foram transformadas realmente em novas criaturas? Vocês são sal da terra e luz do mundo? Já ressuscitaste com Cristo. Todo ser humano, desde a queda lá no Jardim do Éden, já nasce com a síndrome do pecado. Quando nós lemos o Salmo 51, o próprio Davi diz que foi concebido em pecado, me concebeu em pecado a minha mãe. Então o ser humano já nasce com essa tendência, é tendencioso a viver uma vida pecaminosa, de forma que há essa necessidade de uma vida nova em Cristo Jesus, dessa ressurreição espiritual, da transformação de vida. Por isso que se diz: fulano era um cachaceiro, era um prostituto, era um mentiroso, era um enganador, era uma pessoa errada, era uma pessoa má, era uma pessoa ruim, era uma pessoa perversa, mas agora está diferente, está na igreja, está buscando as coisas certas, está consertando aquilo que fez de errado na vida pregressa. Essa é a ressurreição espiritual em Cristo Jesus. Quem participou
participou dessa ressurreição espiritual, desta mudança de vida, o que é que deve fazer? O texto diz: buscai as coisas que são de cima. Essa palavra buscar, ou verbo, fala de ação. É quando você tem que tomar atitudes, é que você vai fazer algo, depende de um esforço. Buscar as coisas que são de cima. A pergunta é: o que são essas coisas que são de cima? As Escrituras nos mostram tantas coisas lá em cima, como a salvação. A salvação não é da terra, a salvação não é terrena, a salvação é coisa celestial. A vida eterna com Deus é coisa lá de cima, é nós buscarmos isso. Depende de um esforço de cada um de nós. Quando você diz: fulano vai buscar alguma coisa lá na ruinha, o que é que a pessoa faz? Se levanta, pega a estrada, seja de carro ou no S2 ou PS2, e vai lá, pega e traz, e entrega aquela pessoa que disse: vai buscar alguma coisa lá na Vila São Francisco. Então depende de ação. Quando o apóstolo ele traz essa recomendação, buscar as coisas que são de cima, é que nós devemos dar prioridade às coisas celestiais. O que disse o Senhor Jesus quanto a esta palavra buscar? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas é consequência. Quando Deus vê que nós estamos buscando em primeiro lugar as coisas que são de cima, tudo o demais que nós precisamos, Ele nos proporciona. E buscar a justiça de Deus, o que significa? É que se alguém se levanta contra mim, eu não preciso revidar, eu só preciso confiar que Deus é justo, e como Ele é justo e reto, Ele vai me defender, Ele vai me livrar, Ele vai me guardar daquele que está tentando o mal contra a minha pessoa. Isso é buscar a justiça de Deus, é nós perdoarmos, entregar na mão do Senhor. Não precisa eu brigar com ninguém, deixa Deus resolver. Ele sabe como fazer da melhor maneira possível. Buscai as coisas que são de cima, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E Isaías, já foi até citado aqui nesta noite, 55 versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, irmãos. Vai chegar o momento que as pessoas vão querer buscar a Deus e não vai ter como. Depois do arrebatamento da igreja, a palavra vai perder o efeito. Hoje, o presbítero falou aqui, a palavra está sendo pregada na televisão, na rádio, na internet, nas igrejas, nas ruas, por todos os meios, por todos os canais, e as pessoas não dão importância para isso. Pior vai ser depois do arrebatamento, quando o Espírito Santo vai sair aqui da terra juntamente com a igreja de Cristo. A palavra não vai ter mais este sabor que tem hoje.
vai existir, mas é como se não existisse. Nós estamos no momento, eu particularmente quero cada vez mais buscar as coisas que são de cima, o reino de Deus em primeiro lugar, e buscar a Deus enquanto se pode achar. Tem momento, irmão, que você enfrenta uma enfermidade que você não tem nem disposição para orar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Se enfermo não tem força para orar, não tem como buscar a Deus. Então, enquanto nós podemos buscar, vamos nos esforçar cada vez mais para estar junto de Deus, nos pés do Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O apóstolo, ele exalta Cristo, ele reconhece a posição do Filho de Deus, ao afirmar que ele está assentado definitivamente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, à destra de Deus, irmãos. Isso é posição de destaque. Marcos capítulo 16, versículo 19 diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ele foi honrado pelo grande Deus todo-poderoso, onipotente, Criador de todas as coisas. Deus dizendo: meu filho, senta aqui à minha destra, à minha direita, em lugar de prestígio, em lugar de honra. Hebreus capítulo 8, versículo 1: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra de Deus. Imagine a nossa voz fraca, não passa do telhado, não chega às nuvens. Como chegaria diante do trono de Deus, senão através da intercessão do Senhor Jesus? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo entrega a Cristo, Cristo intercede por nós diante do trono de Deus. Esta colocação de Cristo à destra de Deus é para o nosso benefício, para o nosso bem, porque Ele está lá. Quando chega a tua oração, a minha oração, Ele diz: Pai, olha, tem alguém clamando lá na terra, é meu servo, minha serva. Manda a resposta, Deus, manda o teu anjo poderoso. Aleluia, glória a Deus. E a resposta chega para nós aqui no planeta Terra. Versículo 2: além de buscar as coisas que são de cima, aí ele traz outra recomendação para nós. Qual é? Pensai nas coisas que são de cima. Aqui, irmãos, não depende do momento, não depende do lugar que você esteja. Você pode estar na igreja, você pode estar na sua casa, eu posso estar lá na fazenda, no sítio Carnaúba, olhando o gado, e o meu pensamento pode estar nas coisas que são de cima. Então não existe desculpa para alguém dizer assim: não, eu não conheço a Deus, não, eu não busco a Deus. Mas você pode se ligar em Deus pelos seus pensamentos, andando na rua pensando em Deus. Tudo que
você pode fazer, as irmãs cuidando no almoço ou na janta e pensando em Deus, nas coisas que são de cima, dando prioridade às coisas celestiais. Isso é vida cristã autêntica na presença de Deus. Isso é viver no centro da vontade de Deus. Aí ele diz: não nas coisas que são da terra. A maioria, lamentavelmente, a maioria das pessoas, do homem natural, das pessoas comuns da sociedade, só buscam e só pensam nas coisas terrenas. É um desespero em busca das coisas materiais. Quando a Bíblia diz que o amor às riquezas materiais provoca prejuízos diante de Deus no que diz respeito à nossa comunhão com Ele, porque é a raiz de todos os males. O amor excessivo, esse apego, a avareza pelas coisas materiais é a raiz de todos os males. E alguns, buscando tantas coisas materiais, a Bíblia diz que despreza a fé, deixam de ser fiéis a Deus. Eu conheci várias pessoas que antes de entrar na igreja eram pessoas humildes, simples, não tinha coisas materiais. Entrou na igreja, Deus começou a abençoar, derramar bênçãos sem medidas, e por causa das coisas materiais, os bens e as riquezas deixaram a igreja, deixaram os caminhos do Senhor, deixaram o reino de Deus. Este conselho é para o nosso próprio bem, quando ele diz: e não pensar nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são terrenas, aqui de baixo. Em vez de ficarmos preocupados com o dia de amanhã, vamos pensar, direcionar o nosso pensamento é para as coisas que vêm de Deus, é para as promessas de Deus. Versículo 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida é escondida com Cristo em Deus. O que significa isso? Porque já estáis mortos. A Bíblia diz que nós estamos mortos para o pecado. Não podemos viver para o pecado. Estamos mortos para as coisas do mundo. Estamos mortos para os prazeres terrenos. Estamos mortos para as concupiscências carnais. Está morto para o pecado, para o mundo, para os desejos da carnalidade, para as concupiscências dos olhos, é renunciar a essas coisas. O que desagrada a Deus, eu não devo fazer, você não deve fazer, porque vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero finalizar com o versículo de número 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O que o escritor está dizendo quando ele diz: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar? O que significa esta manifestação de Cristo? É quando Ele voltar. A igreja é consciente
sobre a volta de Cristo. Domingo pregamos aqui e falamos que praticamente todos os cultos alguém sempre lembra sobre a volta eminente do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para buscar a sua igreja. Tem dois textos que eu amo demais, que fala sobre a volta de Jesus, que é João capítulo de número 14, versículo 2 e 3, onde o próprio Cristo, Ele prometeu que vem nos buscar, para que onde Ele estiver, estejais nós também. Só está aguardando o toque da última trombeta de Deus. Jesus, eu diria, numa linguagem que nós já está de malas pronta, só aguardando o Pai dar uma ordem: vai, meu filho, vai na terra buscar os escolhidos, vai na terra buscar os redimidos. E Ele voltar. E o segundo texto é 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 54, que também é uma promessa da parte de Cristo para nós, que Ele vem nos buscar. E aqueles que já partiram, aqueles que já morreram em Cristo, a Bíblia diz que ressuscitarão primeiro. E nós, o que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados em um momento. Isso vai ser instantâneo, irmãos. Eu fico imaginando os telejornais, os jornais, a televisão, os meios de comunicação anunciando, falando, dizendo: olha, saiu milhares e milhares de pessoas instantaneamente da terra e ninguém sabe onde este povo está. O mundo não sabe para onde nós iremos, mas nós sabemos para onde nós iremos: morar nas mansões celestiais com Cristo Jesus, nosso Salvador. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aí falar a nosso respeito, o que é que vai acontecer conosco? Então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Este corpo, irmão, que nós temos, fraco, frágil, sujeito às enfermidades. Tem dia que você tem dificuldade para levantar. Se pudesse, ficava deitado, deitada na cama, na rede. Eu gosto de dormir de rede. O cansaço, tem dia que pega você. O trabalhador da roça, quando chega meio-dia, para voltar à tarde para trabalhar é muito difícil. As limitações do nosso corpo humano. Mas este corpo vai ser transformado. Então também vós vos manifestareis com Ele em glória, irmãos. A Bíblia diz, 2 Coríntios 3 e 18, que nós estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo. A Bíblia diz que como Cristo ressuscitou em corpo glorioso, da mesma forma somos nós, para participarmos da vida eterna. Não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais dores no estômago, dor de dente, não vai ter mais deficiência ocular, deficiência visual, não, porque o nosso corpo será glorificado através do poder de Cristo, seja através da ressurreição de entre os mortos, aqueles que já partiram, ou da transformação
nós que estivermos vivos. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de se manifestar ou se revelar. Essa luta aqui que nós passamos, que nós enfrentamos, não pode ser comparado com a glória que vai desfrutar no nosso futuro, na eternidade que nós vamos desfrutar com Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu poder eficaz de sujeitar também a si todas as coisas. Esse corpo abatido, cheio de fraquezas, de limitações, não vai poder entrar nos céus dessa forma. Vai haver uma transformação metafísica, espiritual, em que você vai ser uma tocha. Na realidade, hoje só o mundo espiritual, hoje só os demônios, hoje só os anjos de Deus, hoje só os olhos de Deus, hoje só o Espírito Santo vê o clarão que há em ti. Mas depois dessa transformação, a Bíblia diz que lá nas mansões celestiais seremos corpos brilhosos. Haverá coroa de glória na nossa cabeça. É como numa noite escura você olhar para os céus e ver as estrelas brilhando. Vai ser cada um de nós lá na presença de Deus, revestido da glória celestial. E finalmente, 1 João capítulo 3, versículo 2, diz assim para nós: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. A Ele quem? A Jesus. Vamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Quando Ele ressuscitou, chegou no ambiente, estava a porta fechada, Ele atravessou a parede, corpo glorificado. Imagine o seu pensamento aí. Se está aqui, se você pensar em um lugar em São Paulo que você já foi, o seu pensamento leva você automaticamente lá, em fração de segundo. Assim seremos nós. Não estaremos limitados a espaço geográfico, como hoje nós estamos presos ao nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, presos ao nosso corpo limitado, que ocupamos um único lugar no espaço. Com este corpo glorificado vai ser totalmente diferente. Vai ser como um pensamento. Isso é promessa da palavra de Deus para cada um de nós, e a promessa de Deus é fiel e verdadeira e vai se cumprir. Vamos amar cada vez mais a volta de Cristo. Vamos buscar mais e mais as coisas que são de cima. Vamos aplicar o nosso pensamento nas coisas que são de cima, porque Cristo está voltando, e só quem vai participar do arrebatamento da igreja é aqueles que estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e as coisas que são de
cima. Amém?